Boa noite, graça e paz. Bem-vindo mais uma vez a essa noite profética, aonde o Senhor já está aqui e já está operando, e nessa noite eu queria te convidar juntos a celebrarmos ao nome de Jesus com uma salva de palmas, ao nome do nosso Senhor Jesus, aquele que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Aleluia, nós te amamos, Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite, eu até queria que você compartilhasse com o irmão que está do seu lado, em um minutinho, o que você sente que transforma a sua vida, que realmente trabalha no seu íntimo, no seu coração? Leitura da Bíblia, oração, momento de louvor, discipulado, momento de aconselhamento. Vou marcar no cronômetro ali, 2 minutos, você pode compartilhar com o irmão em 2 minutos? Qual é a atividade ou qual é o momento do seu dia, da sua semana, que você sente que te torna uma pessoa melhor? Uma pessoa melhor nada mais é do que uma pessoa mais parecida com Jesus, tá? Transformação. Essa noite nós vamos falar um pouquinho a respeito de transformação, da nossa responsabilidade sobre alguns temas, amém? E eu queria te convidar a abrir suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, a carta à igreja de Filadélfia. Eu creio que, mais uma vez, o Senhor vai trabalhar em muitas áreas do nosso coração. Queria te convidar a ficar bastante atento. Daqui a pouco você pega o seu celular, você pega o seu caderno. O Senhor vai falar com cada um de nós nessa noite, no nome de Jesus. Em Apocalipse capítulo 7, eu vou ler aqui na versão Almeida, corrigida, ACF, capítulo 3, a partir do versículo 7, alguns poucos versículos. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Somente até aqui, você pode falar para o irmão que está do seu lado, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Essa palavra, ela traz para nós uma responsabilidade, que nós vimos aqui no texto, que essa responsabilidade, ela é exercitada nas nossas vidas. O Senhor estava falando para essa igreja de Filadélfia, Ele falou, olha, eu conheço as tuas obras, eu tenho visto o teu esforço, eu tenho visto a tua dedicação e tenho visto as tuas orações, eu vejo as suas lágrimas e eu vejo o quanto você exercita a sua fé e o quanto você se esforça para guardar aquilo que eu coloquei na sua vida. E o Senhor vai encorajando essa igreja de Filadélfia, Ele diz, eu coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E o Senhor vai falando com este povo, e Ele fala, tem um versículo aqui que eu acho maravilhoso, como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tentação. O Senhor estava falando, olha, você passou por processos, e nesses processos, você poderia ter caído, porque muitos caem nos processos, mas você, o Senhor está falando para a igreja da Filadélfia aqui, você não caiu, você guardou a palavra da minha perseverança com pouca força, você se manteve de pé mesmo com pouca força, e por causa disso eu também vou te guardar no dia da tentação que vem sobre todos aqueles que habitam na terra. E o Senhor, Ele está nos ensinando que o nosso posicionamento em todos os dias, tanto nos dias bons quanto nos dias maus, tanto nos dias que nós estamos muito bem, como nos dias aqui, como nós lemos, guardaste a minha palavra, também eu te guardarei na hora da tentação, nos dias da pouca força. O Senhor vai nos ensinando que à medida que nós vamos exercitando aquilo que Ele já liberou sobre as nossas vidas, Ele vai nos fortalecendo e vai nos acrescentando. Mas o que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias é
a importância da nossa responsabilidade sobre o processo e os processos que o Senhor quer operar em nós e através de nós. A Bíblia inteira, ela nos ensina que nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus nas obras, e a Bíblia diz que os discípulos, eles iam liberando a palavra, e o Senhor vinha cooperando com os sinais, e o Senhor vinha cooperando com o sobrenatural. Nós cooperamos com Deus com aquilo que nós podemos fazer, e Deus vem cooperar com a gente com o sobrenatural. Nós cooperamos com Deus quando nós impomos as mãos sobre os enfermos, e o Senhor coopera operando a cura, operando a transformação. Mas em todo o texto bíblico, exceto no plano de salvação, que não depende em nada de nós, somente da nossa fé, que é completamente de graça, em todo o texto bíblico vai mostrar que nós cooperamos com Deus e que nós damos passos de fé, sobre todas as áreas da nossa vida. A fé prática, que fala lá em Tiago. Em Tiago, no capítulo 2, eu queria ler com vocês os versículos 17 ao 22. O irmão Tiago, ele vem nos exortar sobre essa mesma realidade, a importância de darmos passos práticos de fé. Tiago 2, o versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O pastor Bill Johnson, no seu livro O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, ele fala que as nossas atitudes, os nossos sentimentos e as nossas emoções precisam falar a mesma língua das nossas orações. Da mesma forma que a gente ora de uma forma fervorosa no nosso quarto, no nosso lugar de oração, quando a gente se levanta daquele lugar e vamos para a nossa vida real, para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para o ministério, para o trabalho, para a vida familiar, para os contextos que nós participamos, a fé ela tem que estar na mesma intensidade. A gente não pode orar fervorosamente no domingo à noite, no culto, na adoração, e na segunda-feira desanimar quando as lutas virem. Mas o nosso papel é fazer como essa igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força, no dia bom, no dia mau, perseverar inabalável no Senhor. E o irmão Tiago, ele nos ensina a darmos passos práticos de fé, sobre qualquer área onde houver uma necessidade. A crer, o pastor estava compartilhando comigo ali a importância de lançar a rede. Pela fé lançar a sua rede, pela fé lançarmos a nossa rede. E o versículo 22 diz: bem vês, a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aqui Tiago está falando de Abraão, que pelas obras de Abraão a sua fé foi exercitada. Quando Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, que Deus deu uma palavra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Abraão vai, ele está dando um passo de fé, ele está exercitando a sua fé, aprendendo a confiar no caráter e na palavra de Deus, aprendendo a crer no impossível, a crer na provisão de Deus. E à medida que ele vai exercitando a fé, o Senhor vai aumentando a intensidade. E depois Deus pede para que Abraão sacrifique Isaque. E mais uma vez ele dá um passo de fé, crendo que o Senhor proveria algo diferente, algo especial. Abraão dá aquele passo de fé, e mais uma vez ele é exercitado, a fé é aperfeiçoada no coração. Quando nós damos passo de fé sobre pequenas coisas do nosso dia a dia, como nós lemos aqui, passos práticos, nós vamos exercitando a fé no nosso coração. Nós vamos exercitando, a gente começa exercitando a fé sobre as coisas pequenas, até o que o Senhor coloca sobre coisas maiores. E os desafios vão aumentando. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto, apesar de que ele poderia fazer. E talvez o primeiro milagre até foi igualmente importante, a transformação. Mas o Senhor, ele nos mostra que nós vamos amadurecendo nele. E nesse processo, nós como igreja de Cristo, como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, nós precisamos crer na posição que Deus tem nos colocado, de cooperadores com Ele. E a posição de cooperador de Deus é uma posição de responsabilidade sobre o processo do milagre. Nós temos uma participação e uma responsabilidade no processo do milagre. O milagre que você espera, o milagre que a sua casa precisa, você tem uma participação nesse processo. Os seus passos de fé, os seus comportamentos de fé, os seus sentimentos de fé,
as suas emoções de fé, juntamente com a sua oração de fé, é o que vai romper o milagre que você tanto precisa, que eu tanto preciso, que a nossa nação tanto precisa. Quer seja o milagre da salvação, quer seja o milagre da restituição, quer seja o milagre da cura, da provisão, da libertação, todos nós somos dependentes dos milagres que só Deus tem para dar. E se você fala, Ismael, eu e a minha casa estamos muito bem, então eu te encorajo, ore pelo teu país, que precisa de um milagre. Ore pelo irmão que está do seu lado, que precisa de um milagre. E esse milagre ele vai vir através de nós, porque nós somos participantes desse milagre. Mas eu queria trazer à luz algumas responsabilidades que nós temos no processo de milagre. A primeira responsabilidade é o que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nós conhecemos de cor esse versículo. Mas eu queria ler com você. Nós temos responsabilidade na busca pela transformação pessoal. Seria muito bom, irmão, seria até muito gostoso, que a gente viesse para um culto, ou que a gente na nossa casa, eu durmo e eu acordo uma nova criatura. Eu durmo e acordo completamente ungido, com todos os dons, com todos os talentos, com todas as capacidades. Talvez seria mais confortável do que o processo de oração, do que o processo de busca. Seria maravilhoso você ter todos os dons sem ter que buscar. Seria maravilhoso você ter um ministério relevante, uma vida abençoada, uma família abençoada, sem estar debaixo de oração, sem estar debaixo de jejum, sem estar debaixo de discipulado, sem estar debaixo de obediência, sem estar debaixo de uma dedicação, sem estar debaixo de uma diligência. Seria muito mais confortável. Em Romanos 12, 2, a Bíblia nos diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, ele está nos mostrando que a transformação, o processo de transformação e a busca pela transformação pessoal é uma responsabilidade nossa. E a busca pela transformação pessoal, eu vivo essa transformação pessoal a partir da minha mente renovada. A transformação pessoal, ela significa somente ser mais parecido com Jesus. E por isso eu perguntei no começo, como eu vivo o processo de transformação? Como nós vivemos o processo de transformação? Nós temos responsabilidade nesse processo. É o Espírito Santo que habita em nós. Mas o seu irmão aí do seu lado falou, olha, eu vivo um processo de transformação, eu vou me tornando mais parecido com Jesus. O Senhor vai aumentando a minha fé à medida que eu ouço a palavra, ou à medida que eu leio a Bíblia, ou à medida que eu venho para a igreja. O Senhor está falando, existe uma versão melhor, minha e de você, que é mais parecido com Jesus, e essa versão melhor é nossa responsabilidade de desenvolver. O Senhor, Ele não vai descer do céu para ler a Bíblia por mim e por você. É nossa responsabilidade orar. A Bíblia diz, procurai com zelo pelos melhores dons. É nossa responsabilidade como aquela igreja, nos manter de pé nos dias maus, para que o Senhor venha e fale, olha, eu vou te colocar como coluna na minha casa. O nome do Senhor estará sobre você, você será uma coluna, e nós lemos aqui, você não sairá dela. É nossa responsabilidade guardar aquilo que nós temos. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós precisamos defender com toda diligência o que o Senhor já colocou em nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, eu entendo o apóstolo Paulo falando, não admita, não aceite ter um entendimento, uma forma de pensar, a partir de uma incredulidade, que não seja pela fé, que seja pessimista, que seja se inferiorizando. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a partir de um entendimento de fé, de avivamento, de manifestação sobrenatural do poder de Deus, aonde houver uma necessidade. O pastor ontem no culto, ele falou a respeito de ter uma mente orante, a minha esposa Vanessa também fala muito isso para mim. É a transformação do nosso entendimento, que é nossa responsabilidade, e eu sempre oro, Senhor, não me deixe cair numa letargia, aviva a tua obra, como Abacuque orava, me dá uma mente orante, me torna mais parecido com Cristo, porque é nossa responsabilidade buscar uma transformação em Deus.
através da forma que te transforma. Se era uma célula, se era um culto. Ontem eu falava para um amigo, no meu horário de trabalho, eu falava para ele, eu não estou sempre na igreja, porque é minha profissão, porque é um compromisso, porque é uma exigência. Eu estou sempre lá porque é minha responsabilidade guardar o que eu tenho em Deus, a minha comunhão com o Espírito Santo. Eu sei aonde me fortalece. Eu falava isso para minha esposa hoje. O culto renova as minhas forças, o culto recarrega as minhas baterias. Quando eu não vou no culto de terça-feira no ID, a minha semana é diferente. Imagina que eu vou fazer uma proposta para você. Você vai numa churrascaria no domingo à noite e vai se esbanjar naquela churrascaria. E você vai comer maravilhosamente bem. E aí você vai passar a semana inteira sem se alimentar. E você só vai comer de novo no outro domingo. Assim é o nosso espírito. Quando nós não lemos a Bíblia durante a semana. Quando nós não oramos durante a semana. Quando nós não vamos para o ID ou para a célula, ou não revemos a palavra de Deus. É a nossa responsabilidade nos mantermos fortalecidos no Senhor. Eu queria talvez não ter que orar e mesmo assim passar cheio de unção a semana inteira. Cheio de fé na semana inteira. Mas talvez você já percebeu que você vem no culto e sai daqui ativado, animado, motivado, mas vai chegar na segunda, ou a terça, ou a quarta. Os ataques na nossa mente, no nosso coração, nas emoções, as notícias, as situações, vão minando aquilo que nós temos. E o Senhor fala, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então é nossa responsabilidade guardar aquilo que nos foi dado. O processo de transformação da nossa mente, de termos uma mente que crê, de termos uma mente que avança. Como eu renovo o meu entendimento, como eu disse, leitura da Bíblia, oração, discipulado, aconselhamento. Todas as vezes que você dá um passo desse, todas as vezes que você vai a uma célula, todas as vezes que você vai a um culto, todas as vezes que você abre a sua Bíblia para ler, todas as vezes que você ora, você está fazendo aquilo que Tiago falou. Você crê e porque você crê, você está agindo em direção àquilo que você crê. Você está agindo em direção ao avivamento que você crê. Você está agindo em direção ao novo homem, à nova mulher que você crê. Você está agindo porque você crê que existem promessas liberadas sobre a sua vida e você dá passos. Então é sua responsabilidade a busca pela transformação. Assim como é minha também. Tudo que aumenta a minha consciência da obra da cruz e da minha identidade em Cristo me liberta das limitações de uma mente não transformada pelo Espírito. Tudo o que aumenta a sua consciência da obra da cruz, toda palavra, toda oração, todo culto, todo louvor, todo discipulado, todo bom conselho, tudo aquilo que aumenta a sua consciência a respeito da obra da cruz, te liberta cada dia mais de uma mente não transformada pelo Espírito Santo. Expandiu a sua consciência, está te transformando para uma nova criatura. Está te aperfeiçoando como Abraão foi aperfeiçoado na sua fé. Vamos lá, continuando aqui. Eu tenho responsabilidade por me encher do Espírito Santo. Eu tenho responsabilidade, a responsabilidade é minha. O Senhor liberou o Espírito Santo para todos nós. No dia de Pentecostes, o Espírito desceu à terra e está liberado para todos nós. A busca, a chama, a intensidade, o fogo, a busca dos dons é nossa responsabilidade. O desenvolvimento do seu ministério, da sua liderança, da salvação no meio dos seus, não é uma responsabilidade de Deus, é nossa responsabilidade. Efésios 5:18, do 18 ao 20, eu queria ler com vocês. Não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Na versão ACF diz, não vos embriagueis do vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E no 19, falando uns com os outros, a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz, é sua responsabilidade se encher. E como você enche? Da forma que nós falamos no começo. Falando uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando ao Senhor de coração. E no versículo 20, sempre dando graças a Deus Pai,
por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade, onde há fortalecimento espiritual, cura para a alma, liberação de dons, ativação. Se é na sua casa, em oração, se é na sua célula, se é na igreja, eu pergunto para você, em que momento, ou em que ambiente, ou em que lugar, existe um fortalecimento espiritual para as nossas vidas? E eu falava para esse rapaz que trabalha comigo ontem nesse almoço também, nós temos o corpo, a alma e o espírito. O espírito domina sobre a alma e a alma domina sobre o corpo. Se nosso espírito não está fortalecido, não está alimentado, a nossa alma vai dominar. A nossa alma são os nossos sentimentos e as nossas emoções. E domina sobre o nosso corpo. E daqui a pouco a gente está falando segundo o ressentimento. E daqui a pouco a gente está agindo por uma vingança. E daqui a pouco o ódio está tomando conta do nosso coração. Aonde o espírito não está fortalecido, a alma reina, a alma governa. E aonde a alma governa, nós sabemos que a alma faz parte da carne, da natureza humana. O corpo e a alma é o que a Bíblia chama de carne, a carne do homem. Aonde a carne governa, e a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, que o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. De forma que quando nós alimentamos o nosso espírito, nós governamos sobre a carne, que é a alma e o corpo. E quando nós fortalecemos, e eu perguntei no começo e pergunto novamente, quais são os lugares ou as ocasiões onde o seu espírito é fortalecido, é nossa responsabilidade. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade fortalecer o meu espírito. Através de oração, como a Bíblia disse aqui, com salmos, hinos e cânticos espirituais, falando e salmodiando, sempre dando graça a Deus. Eu preciso fazer isso todos os dias. Eu preciso orar todos os dias, trabalhar todos os dias para que haja uma cura na minha alma, para blindar a minha alma. Eu preciso buscar todos os dias, é minha responsabilidade para que haja liberações e ativações de dons espirituais. Quando você vai para uma conferência, como nós teremos aqui no Carnaval, que vai ser o momento de ativação, é nossa responsabilidade nos esforçarmos para estar. Porque uma vida plena em Deus depende da ativação em todas as áreas, dos dons, do Espírito, do ministério, do serviço. Todas as vezes que nós aumentamos a nossa consciência sobre a obra da cruz, nós nos tornamos mais livres de uma mente limitada, sem a ausência do Espírito. Mais uma responsabilidade que nós temos a responsabilidade de manter as nossas botijas sempre cheias de azeite. As situações da vida, ela mina a unção na nossa vida, no nosso coração. Mateus capítulo 25, se você puder abrir comigo, esse texto bastante conhecido, não vou nem ler completamente, Mateus capítulo 25, somente alguns versículos, aqui na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que o reino do céu será semelhante às 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. E as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. E o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se o grito, o noivo se aproxima, saiu para encontrá-lo. Então as virgens acordaram e prepararam as suas candeias, e as insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. E mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aqui mostra a importância de nós mantermos, e foi responsabilidade daquelas virgens. É nossa responsabilidade manter as nossas vasilhas cheias de azeite. Como você se enche de azeite? É orando de manhã, fazendo seu devocional de manhã? É orando à noite? É ouvindo louvor na sua casa? Eu não sei, cada um é de uma forma. Às vezes eu me encho de azeite na minha casa lavando a louça.
coloca o louvor lá, a presença de Deus se manifesta, e aquela cozinha pega fogo. Às vezes eu me encho de azeite na minha caminhada, andando na avenida ali, e aquele caminho também pega fogo, e as pessoas passam e falam, o Ismael falou, eu passei lá e vi o Ismael falando sozinho. Não estava falando sozinho não, eu estava falando com Deus. É a forma que eu me encho de azeite. No culto, a mesma forma, me encho de azeite, porque é minha responsabilidade. É nossa responsabilidade se encher de azeite, para incendiar essa nação, manter a chama queimando no nosso coração. Porque como nós lemos ali, e tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram, como aquela igreja de Filadélfia que passou pelos dias difíceis e ainda se manteve de pé. Efésios 6, 13 e 14, se não me falha a memória, diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vindo os dias difíceis, e tendo passado por tudo, estáis firmes. A nossa responsabilidade no milagre, é no dia difícil se manter de pé. Olha os milagres de Jesus, os 4 amigos descendo o amigo pelo telhado. Em todo milagre de Jesus houve um gesto de fé. A mulher do fluxo de sangue, para mim, foi uma das que teve mais fé. Não é porque ela enfrentou a multidão, mas porque ela passou 12 anos crendo. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Uma pessoa que gasta tudo o que tem numa causa, é porque ela crê naquela causa. Ela cria na cura dela. E quando as pessoas falavam, olha, lá tem um médico, ela ia lá atrás desse médico e gastava dinheiro. Lá tem outro, ali atrás de outro. Ela continuou dando passos, perseguindo, lançando sua rede. Até que no dia que ela soube que Jesus ia passar por ali, ela falou, também vou atrás de Jesus. Ela passou 12 anos crendo e perseverando, até o dia que o milagre dela rompeu, com o coração completamente posicionado. Eu vou viver a realidade que eu sei que existe no céu para a minha vida, porque a Bíblia diz assim na terra como no céu. Sobre a minha família, assim na terra como no céu. Sobre os meus amigos, assim na terra como no céu. Sobre o meu local de trabalho, assim na terra como no céu. Nos dias maus nós vamos permanecer firme, porque a porta está aberta e ninguém pode fechar. É o que diz a palavra. Então nós também temos responsabilidade de manter a chama queimando no nosso coração. Talvez fosse melhor não ter que orar, não ter que jejuar, não ter que fazer nada disso, só dormir, passar todo final de semana na praia, ou na piscina, ou aonde fosse. Talvez não fosse necessário estar tanto tempo na igreja, talvez não fosse necessário se esforçar, mas nós fazemos isso porque nós entendemos que é a nossa responsabilidade que essa chama comece a queimar. Às vezes eu falo para a Vanessa, quando eu sinto que a chama precisa aumentar a intensidade, eu falo para a Vanessa ou para os meus amigos, eu preciso ir para o monte, eu preciso orar mais, eu sinto essa necessidade, eu sinto a necessidade de passar a madrugada orando. Às vezes eu falo para a Vanessa, eu não comento muito em público, mas às vezes eu falo para a Vanessa, vamos começar uma campanha de oração aqui em casa? Existe alguma necessidade? Não. As portas estão abertas? Estão. Todo mundo está com saúde, mas a gente precisa aumentar a intensidade dessa chama, tem que queimar mais, porque tem mais pessoas para conhecer o Evangelho, existe mais ousadia para ser liberada na nossa vida, nós precisamos dar mais passos de fé, porque essa é a última hora, e nós vamos dar mais passos de fé e aumentar a intensidade, porque eu creio em um tempo de aceleração, eu creio num tempo de sobrenatural de Deus, mas eu entendi que é nossa responsabilidade. Lá em Provérbios 4, capítulo 4, versículo 23, diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles são as saídas da terra. Eu entendi que é minha responsabilidade guardar a minha alma. E eu peço para o Espírito Santo, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e vai me falando aí, Espírito Santo. Quando você achar que eu estou ressentido, me fala. E aí eu faço como Davi, eu prego para mim mesmo. Quando você achar que eu estou com inveja, me fala. Quando você achar que eu estou com facções, me fala. Com ganância, com usura, com soberba, com imoralidade. Vai me falando aí, Espírito Santo. E vai me fazendo entender, porque eu preciso guardar a minha alma. É nossa responsabilidade guardar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Sentimentos é aquilo que nós sentimos em relação a outra pessoa. Rancor, raiva, ressentimento,
ódio, inveja, vingança, isso são sentimentos. Emoções é aquilo que é com a gente mesmo. Arrogância, orgulho, autocomiseração, vitimismo, que é dó de si mesmo, inferioridade, sentimento de incapacidade, isso é emoção. E é nossa responsabilidade se curar. A gente passa por processos na nossa vida, todos nós. Qualquer pessoa, se a gente pegar a pessoa mais crente, mais fiel, que existe no nosso meio, que existe nesse mundo, e se a gente deixar essa pessoa sem orar, sem ler a Bíblia, sem jejuar, sem buscar, sem se alimentar espiritualmente, sem continuar enchendo as suas vasilhas de azeite, sem continuar renovando a sua mente a partir da palavra do Pai e da presença de Deus, essa pessoa ela vai enfraquecendo, 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 e se você deixar, daqui a pouco é o mais vil dos pecadores, porque a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Cada um de nós, guarde o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Então, essa responsabilidade, ela é de todos nós, de guardar a nossa alma, o nosso coração, de continuar nos alimentando da presença da palavra e dando passos de fé. Nós também temos a responsabilidade de multiplicar os nossos dons e os nossos talentos. Também está em Mateus 25, a parábola dos talentos. O Senhor liberou algo sobre cada um de nós. E o Senhor geralmente libera pouco. E a nossa responsabilidade sobre o pouco de Deus é dar passos de fé sobre o pouco que Ele liberou na nossa vida. Quando nós damos passos de fé sobre o pouco que o Senhor liberou sobre a nossa vida, a Bíblia diz que Ele libera o muito. Existe um único segredo para o Senhor, para a gente ver o melhor e o maior de Deus. Quem é que gostaria de ser colocado sobre o muito? No trabalho, na vida financeira, no ministério? Existe um único segredo para eu e você sermos colocados sobre o muito. É ser fiel sobre o pouco. É ser diligente sobre o pouco. Aquela pequena oração, aquela pequena célula, aquele pequeno curso, aquela pequena situação. Na parábola dos talentos, eu não vou ler ela toda. Mas somente o versículo 21 aqui de Mateus 25. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Linkando isso com o Tiago, quando você é fiel no pouco, você está dando passos de fé, crendo que Deus vai liberar um muito. O Arthur falou aqui sobre sementes. Imagina você pegar uma semente e colocar na gaveta. Essa semente ela não vai germinar nunca. Estas são as nossas orações, quando não vêm seguidas de atitudes de fé, de passos de fé sobre aquilo que nós cremos. Essa é a nossa oração quando a gente ora para Deus salvar toda a nossa nação. Mas quando a gente não fala da Bíblia para ninguém, de Jesus para ninguém. É uma semente que nós estamos colocando na gaveta. É uma semente maravilhosa, a semente é boa, a semente é potencial. A terra é boa, a terra é sedenta, a terra está esperando para ouvir a palavra. Quando você começa a falar de Jesus, você fica surpreendido com a quantidade de pessoas que falam, eu precisava ouvir isto. Eu tenho um amigo, eu falei aqui, que ele sempre passa por mim e fala, não desiste de mim. Porque ele reconhece que existe uma necessidade, uma sede na alma dele. E agora eu cismei com ele e falei, Jesus, ele precisa vir. Nós estamos como Ana, me dá filho, senão eu morro. Mas, quando você libera a palavra, quando você é fiel sobre o pouco, você está dando seus passos de fé, sobre qualquer área que o Senhor tem promessas para a tua vida. É assim mesmo que começa, a Bíblia diz, se não me falha a memória, em Zacarias, depois os irmãos podem achar esse texto, se eu não me engano é Zacarias, que a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos, considere os pequenos começos, sobre a vida de cada um de nós, o Senhor já colocou algo, um dom, um talento, uma faísca de possibilidades, que o Senhor espera agora que nós jogamos essa semente, essa pequena semente na terra, porque a terra é fértil, e você vai semear sobre essa semente, você vai continuar dando passos de fé, você vai continuar liberando a palavra, você vai continuar orando, você vai continuar agindo de acordo, e vai passar alguns meses e você não vai ver nada, e vai passar alguns anos e você não vai ver nada, mas no tempo de Deus, esta semente que foi plantada e regada, ela vai produzir frutos,
E daqui a pouco você vai ver aquela mulher do fluxo de sangue encostando em Jesus e sendo curada. Mas ninguém parou para falar e para perguntar que ela passou 12 anos crendo e perseverando. Daqui a pouco as pessoas vão ver os frutos e as promessas sendo liberadas sobre a sua vida. E ninguém viu o tempo que você passou crendo e semeando sem ver. Porque a fé é justamente isso, é dar passo sem ver. É se posicionar sem ver. É decidir ser santo sem ver. É decidir abrir mão de um benefício hoje, sem ver nada em troca lá na frente. Sem ver nenhuma possibilidade lá na frente. Se você for fiel hoje no pouco que Deus tem colocado, Ele vai te colocar sobre o muito. E não é a responsabilidade de Deus que você acesse o muito, é minha e sua responsabilidade que você acesse o muito em Deus. A partir de uma mente transformada, que não se conforma com a incredulidade, com a letargia, que não se conforma em não viver de uma maneira sobrenatural, que não se conforma em não ver o agir de Deus sobre as coisas, e não ver orações que não são respondidas, que não se conforma em não crer. O mínimo que nós precisamos fazer é crer. Não é responsabilidade de Deus que eu vivo as promessas, é a minha responsabilidade de tomar posse das promessas que Ele já liberou. É minha responsabilidade de tomar posse pela fé. Em Hebreus 11, do 33 ao 34, Hebreus 11, esse texto também é muito especial. São homens e mulheres fazendo aquilo que o Tiago falou, os quais pela fé conquistaram reinos. Homens e mulheres como eu e você. Eu vou falar de mim, você eu não sei, mas de mim. Sem um grande sobrenome, sem uma grande formação, sem uma grande capacidade. Mas está ali, ó, pela fé, conquistaram reinos. Mesmo com medo, deram passos. Mesmo não vendo, deram passos. E porque deram passos, conquistaram reinos. Multiplicaram aquilo que Deus tinha liberado sobre a vida deles. Josué conquistou 35 reinos quando ele entrou em Canaã. Não foi de uma vez. Ele não começou como general, ele não começou como um grande líder. Ele começou como carregador de mala de Moisés. Praticaram justiça, venceram o pecado, foram fiéis, abençoaram as pessoas, ajudaram uns aos outros. Eles não começaram como grandes profetas. Profeta Samuel não começou como um grande profeta, como um grande sacerdote. O profeta Samuel começou como um milagre. Ele começou como uma criança improvável. Foi morar na casa do sacerdote Eli. Um dia ouviu a voz de Deus e disse: eis-me aqui. Dali começou uma grande obra. Praticou a justiça pela fé. Pela fé alcançaram o cumprimento de promessas. Nenhum de nós aqui somos menores do que Raabe. Mas quando ela ouviu, ela creu. E porque ela creu, está ali, ó, alcançou o cumprimento de promessas. Entrou na galeria dos heróis da fé. Porque ela deu um passo. O passo dela foi muito simples, foi esconder os espias. E ela testificou para os espias: eu tenho ouvido o que Deus tem feito através da vida de vocês, o que Deus tem feito para vocês. E pelo que nós estamos ouvindo aqui, um grande temor se apoderou do povo. Agora eu vou dar um passo de fé, eu vou ajudar vocês. Mas depois vocês, por favor, lembra de mim e da minha família. Raabe, ela está falando ali 40 anos depois que o povo atravessou o mar, que o povo saiu do Egito. Teve príncipes que passou pelo meio do mar, que no mesmo ano que saiu do Egito, também foram para Canaã, olhar a situação, e teve 10 príncipes ali em Números capítulo 13, que não creram como Raabe creu. E mais do que crer, porque crer, olha que situação, todo o povo de Jericó creu no que Deus estava fazendo e no que Deus ia fazer. Raabe, diz a Bíblia, que ela fala para os espias: todo o povo ouviu aqui a história e subiu um grande pavor, todo o povo está temente, todo o povo teme. Todo mundo creu, só ela se posicionou. Só ela falou: eu vou ajudar. Eu vou participar dessa obra. Raabe não viu nada demais. Ela não viu um exército.
Ela não viu grandes líderes, ela viu 2 espias, e ela decidiu naquele pouco ter uma atitude que o ajudasse, uma atitude de fé. O sentimento dela era: vocês vão vir, vocês vão conquistar, e eu quero ser parte dessa conquista, e eu quero a salvação para mim e para minha casa. Um posicionamento muito pequeno, muito simples. Qualquer morador de Jericó podia fazer o que ela fez. Crer, esconder os espias, ajudar na estratégia e passar por um processo de libertação, ela e a sua família. Mas ela entrou ali, alcançou o cumprimento de promessas, foi colocada em uma terra que naquele momento manava leite e mel. Pela fé fecharam a boca de leões. Daniel, da mesma forma, ele não começou grande. Daniel começou como um dos cativos que foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Daniel começou como um cativo, também sem nenhuma importância. Ele foi orando, ele foi buscando a presença, ele foi exercitando a fé. Ele poderia falar: o responsável aqui é o sacerdote, é o rei, é o profeta Jeremias, é o profeta Ezequiel, que naquele tempo tinha grande nome. O responsável são os grandes profetas. Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Mas ele entendeu, ele creu, ele se posicionou, ele exercitou a fé, a partir daquilo que Deus estava liberando sobre a vida dele, viveu uma experiência com Deus. Uma não, dezenas de experiências com Deus. Os quais pela fé conquistaram reinos. Continuando o 34. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da mesma forma, quantos o Senhor não deu livramento? Dessa mesma maneira, quantos homens, mulheres, da fraqueza tiraram força? Nós começamos lendo em Apocalipse exatamente essa situação, falando a respeito de uma igreja que da fraqueza tirou forças, porque nos dias maus decidiu permanecer de pé, decidiu agir pela fé. No dia da enfermidade, no dia da porta fechada, no dia que não tinha holofotes, no dia que não tinha aplausos, no dia que era você e Deus, decidiu se manter de pé, e da fraqueza tirou forças. Eu estava falando aquela hora que nós passamos por processos assim, e eu acho que nesses últimos 2 anos eu passei por muitos processos assim, mas eu orava: Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, não deixa o meu coração ser dominado por iras, não deixe o meu coração ser dominado por ressentimentos. Senhor, não deixe o meu coração ser dominado por injustiças, por autocomiseração, por letargia, por conformismo. Senhor, guarda o meu coração, me cura. E eu me sinto completamente curado de todas as situações. De toda a injustiça do trabalho, de qualquer lugar, de todas as situações, eu me sinto completamente curado em Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós pedimos, Ele libera deliberadamente sobre as nossas vidas. Está ali um povo que da fraqueza tirou forças, dando pequenos passos de fé, pequeno passo de fé, continuaram crendo nas promessas, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos inimigos. A gente poderia citar vários, mas eu citaria Gideão. Que Gideão, Deus chama ele, era uma pessoa, humanamente falando, pequena, no sentido de irrelevante, improvável, e ele consegue ali unir um grande exército. Mas Deus fala para Gideão: diga aos covardes que voltem. Já fica a maioria. De 30 mil termina com 300. Vai ficando para trás. Aqueles que têm medo, aqueles que acham que não vai suportar, aqueles que não estão dispostos a lutar, aqueles que estão cheios de letargia, aqueles que estão com vitimismo, que nesses dias, no dia da adversidade, tem se mostrado fraco. O Senhor falou para Gideão: diga a eles que volte. Quando começou a voltar, voltou todo mundo. Imagina o desespero de Gideão vendo aquele povo todo voltar. Aí Deus fala: Gideão, é você com 300. E Deus levanta Gideão, confunde o inimigo e torna ele poderoso na batalha. Assim foi com Gideão, assim foi com o profeta Eliseu, assim foi com tantos, que o Senhor tornou poderoso na batalha, para pôr em fuga exércitos estrangeiros. Trazendo para os nossos dias, eu estou falando do mundo espiritual. É o Senhor levantar um menino, uma menina, um irmão, uma irmã, e torná-lo poderoso na batalha, para pôr em fuga exércitos inimigos no mundo espiritual, para declarar, para orar, para dar passos e mover o mundo espiritual.
Foi isso que aconteceu com aqueles 4 amigos que trouxeram o paralítico pelo telhado. Eles se moveram por fé, e aquela fé provocou milagre. Aquela fé moveu a mão de Deus, moveu o coração do Pai, aquela fé moveu os céus e provocou milagre. Puseram em fuga exércitos inimigos. O Senhor não olha a idade. O Senhor não olha a formação. O Senhor olha passos e movimentos de fé. Passos de fé que são nossa responsabilidade, continuar dando esses passos de fé, sobre todas as áreas da nossa vida, sobre o nosso país, sobre a nossa igreja. Viver essa realidade de avivamento é nossa responsabilidade. E eu louvo a Deus, porque você tem entendido isto. Nós estamos lendo aqui em Hebreus, nesse texto, tudo aquilo que eles viveram pela fé, eles se moveram pela fé, eles ousaram pela fé, eles arriscaram pela fé, eles lutaram pela fé, eles creram, eles deram um passo, eles enfrentaram o desconhecido, eles acreditaram na palavra, deixaram a sua zona de conforto, deixaram a sua terra natal, para tomar posse de promessas, porque um dia eles ouviram e Deus rompeu. Tem pessoas aqui que estão vindo crendo numa palavra, e se você está vindo crendo numa palavra, talvez você já deixou a sua zona de conforto, os seus amigos, uma realidade que você tinha, que ficou para trás, e hoje você está dando um passo de fé, vindo para a igreja porque você crê. Eu quero declarar que a sua fé vai ser honrada, porque a fé que se move através de passos é uma fé não fingida, é uma fé real, não são somente palavras jogadas ao vento, são atitudes práticas todos os dias, quando você se levanta posicionado como filho de Deus, por onde você passar. É extremamente desconfortável abrir mão de algumas amizades, é extremamente desconfortável, às vezes, viver uma realidade que José viveu. José teve que ir primeiro, teve que ir na frente para desbravar um caminho, para depois trazer a sua família. Talvez você está vivendo essa realidade, como o primeiro cristão da sua casa, ou como o primeiro cristão do seu círculo de amigos. Você está dando um passo de fé, e se você perseverar nesse passo de fé, você vai ver os milagres que Deus vai operar na sua vida. Você vai viver as promessas e vai viver o sobrenatural de Deus por onde você passar. Eu louvo a Deus porque nós somos cooperadores de Deus para viver essas realidades. É nossa responsabilidade forçar a nossa transformação. Nós não podemos conviver pacificamente com uma mentalidade de incredulidade, de pecado ou de letargia. É nossa responsabilidade vencer todas estas coisas. Às vezes a gente abre mão do muito, por falsa humildade, quando no fundo nós não queremos passar pelo desgaste de ser fiéis no pouco. Eu ouço tanto isso, as pessoas falarem isso, e parece até uma coisa, parece ser cristão, parece bíblico. A cura, tudo que o Ismael está falando, é para os líderes, é para os pastores, é para apóstolos, é para pessoas que têm nome, é para grandes homens de Deus, ou é para pessoas famosas. Não, eu não. Eu sou pequeno demais para ver uma vida de milagres. Eu sou insignificante demais, talvez Deus nem me conhece para viver essas realidades. Pois a Bíblia diz que a promessa de Deus é para nós e para os nossos filhos, tanto os que estão perto quanto os que estão longe. A promessa do avivamento que traz consigo todas estas coisas é para cada um de nós. Não adianta, irmãos, eu sinto o cheiro de longe. Quando a pessoa vem com essa humildade. Eu sou muito pequenininho, eu sou muito coitadinho, ninguém me ajudou, ninguém fez nada por mim, eu sinto o cheiro de longe disso aí. Falsa humildade. Quando no fundo, nós não queremos passar pelo desgaste de ser fiéis no pouco. A gente não... Meu Deus, eu vou falar. Já que veio, às vezes a gente não quer passar pelo desgaste de ser fiel na célula, de perseverar ali. Às vezes a gente não quer passar pelo desgaste de ser fiel no discipulado. Às vezes a gente não quer passar pelo desgaste de ser fiel no ID, na terça profética. Às vezes a gente não quer passar pelo desgaste de ler a Bíblia inteira durante o ano. É mais fácil abrir mão das promessas, abrir mão do muito que Deus tem para liberar, do que se esforçar para ser fiel no pouco.
Para a gente ler a Bíblia em um ano, são 4 capítulos por dia. Filipenses tem 4 capítulos. Uma vez eu li o livro de Filipenses no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Foi. Eu não sei se você lembra, mas eu acho que ano passado ou ano retrasado eu ministrei aqui sobre Jonas. Nós lemos juntos aqui o livro de Jonas inteiro. É mais fácil, olha como é a mente humana. Olha como é uma mente não transformada, não renovada. Olha porque uma mente não renovada não vive, como nós lemos aqui, não conhece a bondade de Deus, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A nossa mente prega uma peça em nós. E mostra que é uma coisa bonita e humilde, abre mão do muito, para não passar pelo desgaste de ser fiel no pouco. Às vezes a gente abre mão do muito na nossa vida financeira, porque a gente não quer passar pelo desgaste de se esforçar para ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Porque todo mês exige um pouquinho. Aí a gente abre mão do muito, porque o muito está lá na frente. Mas hoje aqui eu não quero me esforçar para ser fiel no pouco. Irmãos, o Senhor, Ele não nos chamou para conquistar o muito. A Bíblia diz que o muito Ele libera sobre as nossas vidas. O Senhor nos chamou para nos esforçar no pouco. No pouco. Dá passos de fé no pouco. O meu pedido, o meu encorajamento para você nesta noite é que nós possamos dar passos de fé, ser fiéis no pouco. Aquela igreja de Filadélfia, ela foi fiel no pouco, ela não tinha nada. O Senhor falou para ela, olha, mesmo com pouca força, foi com pouca força, foi nas pequenas coisas, vocês foram fiéis, vocês guardaram a palavra da minha perseverança, vocês guardaram a palavra da paciência, e por causa disso eu abri uma porta que ninguém pode fechar, e por causa disso eu vou fazer com que você se torne uma coluna, que ninguém move, da minha casa, e você vai permanecer. O desafio para os nossos corações não é conquistar o muito, o desafio para o nosso coração é ser fiel no pouco, ser diligente no pouco, estar presente no pouco. Meu Deus, vou falar de novo. É muito comum, não só aqui, em todos os lugares. Existem conferências que as pessoas fazem que as vagas se esgotam. Estar lá é muito fácil. Ser fiel no pouco, na realidade cotidiana. E eu falo de um discipulado, de uma vida de discipulado. Se permitir ser cuidado. Não é difícil ser uma estrela, difícil é ser fiel, ensinável e disponível. E é para isso que o Senhor chama a sua igreja. E essa é a igreja que rompe, essa é a igreja que avança, e essa é uma igreja que vive milagres, que vive as promessas, a igreja que dá passos de fé. Passos de fé é muito simples, é falar de Jesus para um amigo, é usar aquelas oportunidades quando alguém está triste, chorando. Você percebe, o Espírito Santo que está em você te fala, quem precisa de Jesus, quem precisa ouvir uma palavra. Às vezes passo de fé também é orar de longe, e Deus prepara a situação. Eu oro por toda a minha família, para que ninguém se perca. Os irmãos estão abençoados, muitos são pastores, obreiros. Os sobrinhos, os primos são um pouco mais distantes, eu acho que são quase 40 sobrinhos. Nem todos estão na direção, mas a gente persevera orando, e o Senhor vai fazendo a obra, E eu tenho uma sobrinha que, eu orando por ela, quando ela era pequena ela ia para a igreja, mas depois acabou que não ia mais, e a gente orando por ela, não só eu, mas toda a família, todos os irmãos, e a gente não precisa do título, do nome, de nada disso. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou e o Espírito Santo fez a obra. O que importa é que o Espírito Santo faça a obra, quem vai plantar, quem vai regar são meros trabalhadores. E a vida nos distancia, porque a gente tem a nossa realidade de trabalho, disso, daquilo, 40 sobrinhos, não consigo estar próximo de todos os dias, mas a gente nunca deixou de orar. E em um dado momento, como eu disse, a vida nos distancia, né, do dia a dia, mas a gente orando, chamando, mas não tem o mesmo linguajar, não tem as mesmas palavras, não tem a mesma... E Deus prepara que uma das sobrinhas conhece uma pessoa, começa a namorar, e o irmão da nossa igreja trabalha junto com esse namorado, evangeliza esse namorado,
ganha esse namorado para Jesus, e a sobrinha vem junto, e o Espírito Santo faz a obra, e eles se batizam, e vão morar no céu no nome de Jesus. Paulo planta, Paulo rega, mas quando você continua em oração, o Espírito Santo faz a obra do jeito dele, da forma que ele quer, e ele vai usar quem ele quer. Eu tenho uma prima que ela aceitou Jesus em uma campanha de oração da igreja das 11 à meia-noite, de uma forma muito improvável, também não foi numa conferência, não foi no culto evangelístico. Se você continuar dando passos de fé a despeito de qualquer situação, o Senhor abre portas que ninguém pode fechar, e o nome dele vai ser exaltado. E o meu desafio para você nesta noite é que nós possamos enxergar quais são as pequenas situações, as pequenas coisas que Deus colocou na nossa mão, mas que Ele quer que nós guardemos o que nós temos, mas que Ele quer que nós busquemos, que nós nos responsabilizemos como filhos, por aquele bem, por aquela pérola que Ele colocou nas nossas mãos, como nós lemos aqui, o processo de continuar nos aperfeiçoando em Deus, sendo transformados à imagem e à semelhança de Jesus, o processo de guardar a nossa alma, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o processo de continuar se enchendo do Espírito Santo, e o processo de não deixar que as lutas da vida sejam como brechas no vaso que esvazia o azeite, o processo de manter as botijas cheias. Talvez o Senhor nos trouxe aqui nesta noite porque mais uma vez Ele quer encher novamente, Ele quer operar novamente, Ele quer transformar novamente. O Senhor, Ele quer que eu e você enfrentemos a nossa realidade cotidiana cheios de uma presença que move, de uma presença que opera o milagre, de uma presença que libera na nossa vida o que aqueles homens foi liberado na vida deles, a ousadia, a fé, de se lançar sobre o desconhecido, para viver o milagre no nome de Jesus.